Imagine ser um soldado alemão em 1943, capturado no calor da guerra, acreditando que os Estados Unidos eram um país fraco, dividido, incapaz de resistir ao avanço do Reich. Agora, imagine desembarcar do navio, ainda com a poeira da África no uniforme, e descobrir que tudo aquilo que a propaganda nazista dizia era mentira. Foi exatamente isso que aconteceu, com mais de 371 mil prisioneiros de guerra alemães ao chegarem aos Estados Unidos. Homens endurecidos pela ideologia, treinados para odiar, ficaram simplesmente chocados quando viram um país capaz de produzir um bombardeiro B-24 a cada 63 minutos, cidades inteiras iluminadas mesmo em plena guerra, e fazendas tão grandes que pareciam reinos. Eles esperavam miséria. Encontraram abundância. Esperavam fraqueza. Encontraram o maior poder industrial da história. E foi ali, do outro lado do oceano, que a ideologia nazista começou a ruir, não por força militar, mas por contraste brutal com a realidade. Este vídeo revela a história esquecida de como inimigos declarados da América se transformaram ao testemunhar o que realmente era o arsenal da democracia. Quando os primeiros prisioneiros de guerra alemães desembarcaram nos Estados Unidos em 1943, muitos ainda vestiam uniformes manchados de areia do norte da África e carregavam consigo a confiança quase inabalável de quem havia sido alimentado durante anos pela propaganda do Terceiro Reich. Para eles, a América era retratada como um país fraco, racialmente misturado, moralmente degenerado e industrialmente incapaz. Hitler afirmava que os Estados Unidos eram uma construção artificial prestes a ruir sob seu próprio peso. Mas bastaram algumas horas em solo americano para que esses homens percebessem o quanto haviam sido enganados. O primeiro choque não vinha de grandes fábricas ou máquinas colossais, mas sim da simples visão de portos organizados, limpos e movimentados, onde trabalhadores operavam com eficiência quase automática. Os alemães esperavam encontrar caos, encontraram ordem. Esperavam pobreza, viram abundância. Esperavam ódio, receberam indiferença e, às vezes, até curiosidade. Transportados por longas viagens de trem para os campos espalhados por todo o país, os prisioneiros perceberam rapidamente algo que parecia impossível para eles compreenderem. Os Estados Unidos estavam em guerra, mas não pareciam um país em guerra. Pelas janelas dos vagões, viam cidades inteiras iluminadas durante a noite, algo impensável na Alemanha, dominada pelos apagões constantes para evitar bombardeios aliados. A luz, algo trivial para qualquer americano, era para eles um símbolo inquietante. Se os Estados Unidos podiam manter todas aquelas cidades funcionando normalmente enquanto lutavam em 2 oceanos, isso significava que sua capacidade industrial e de recursos era muito maior do que a Alemanha jamais admitira. Outro impacto profundo vinha das dimensões geográficas. Muitos prisioneiros, especialmente os do Afrika Korps, tinham crescido em pequenas aldeias europeias, cercadas por campos que pertenciam à mesma família há séculos. Ao viajar pelo interior americano, encontravam fazendas que eram maiores que as províncias onde nasceram. A vastidão do território era acompanhada por algo ainda mais impressionante: riqueza agrícola aparentemente inesgotável. Caminhões, tratores e armazéns gigantes surgiam por todos os lados, sinais claros de que aquele país podia alimentar não apenas seu próprio povo, mas também todo o exército aliado, e ainda exportar excedentes. Para homens que haviam vivenciado a fome e o racionamento severo do esforço de guerra alemão, aquela abundância era simplesmente incompreensível. Mas talvez o golpe psicológico mais profundo tenha acontecido não nos portos, não nas estradas e nem nos campos, mas no olhar das pessoas comuns. As famílias americanas que observavam os trens passando com prisioneiros não demonstravam medo, ódio ou pânico. Havia uma confiança silenciosa, quase arrogante no ar. Para os alemães, isso era desconcertante. Como aquele povo supostamente fraco e dividido podia parecer tão seguro de seu futuro em plena guerra mundial?
A resposta estava em toda parte, na infraestrutura impecável, nos sinais de produtividade e, acima de tudo, na sensação de que os Estados Unidos possuíam recursos praticamente ilimitados. Quando finalmente chegavam aos campos, outra surpresa os aguardava. Os alojamentos eram simples, mas limpos. Havia água potável à vontade, áreas de lazer, quadras esportivas e bibliotecas que logo seriam abastecidas. Soldados americanos tratavam os prisioneiros com profissionalismo, às vezes até cordialidade, algo radicalmente diferente do que os alemães esperavam. Muitos haviam sido instruídos a resistir, esperando humilhação ou violência, mas o que encontraram foi eficiência, regras claras e uma disciplina que não precisava de gritos. Essa convivência inicial já plantava as primeiras sementes de dúvida. Se a Alemanha era realmente a nação superior, por que a América parecia tão mais organizada, rica e confiante? Assim, ainda nos primeiros dias em solo americano, milhares de soldados nazistas começaram a perceber que o mundo que conheciam estava prestes a desmoronar. Nada na Alemanha os havia preparado para a realidade que encontrariam ali. Cada quilômetro percorrido, cada paisagem observada e cada gesto testemunhado contribuía para um mesmo pensamento silencioso e perturbador. Há algo profundamente errado no que nos ensinaram. E foi nessa fissura, aberta logo na chegada, que começaria a maior transformação psicológica da vida desses homens. Quando os prisioneiros de guerra alemães finalmente se estabeleceram nos campos americanos, muitos acreditavam que, com o tempo, descobririam alguma fragilidade escondida por trás da aparente prosperidade que haviam visto na viagem. Pensavam que aquilo era apenas a fachada de um país jovem, um gigante de pernas de barro, como Hitler repetia incessantemente. Mas essa expectativa começou a ruir de forma definitiva quando eles passaram a trabalhar nas fazendas, serrarias e fábricas que circundavam os campos. Era ali, diante da realidade industrial dos Estados Unidos, que a propaganda nazista começava a desmoronar de forma irreversível. Os alemães estavam acostumados à rigidez produtiva do Reich, onde cada máquina era explorada até o limite e a escassez era normalizada. Eles vinham de uma economia pressionada pela guerra desde antes de 1939, onde faltavam borracha, óleo, aço, alimentos e mão de obra. Em contraste, os americanos pareciam operar num universo paralelo. Máquinas modernas, abundância de ferramentas, peças sobressalentes para tudo e uma eficiência que os alemães consideravam quase inumana. A expressão comum entre os prisioneiros era a mesma. Mesmo se quiséssemos, nunca poderíamos ter produzido assim. O choque maior veio quando souberam da fábrica da Ford em Willow Run, capaz de montar um bombardeiro B-24 inteiro a cada 63 minutos. Alguns prisioneiros inicialmente acharam que se tratava de exagero, uma espécie de propaganda americana. Mas logo descobriram que era verdade. Os relatórios que circulavam entre os oficiais nos campos confirmavam. Os Estados Unidos estavam produzindo aviões, tanques, navios e munições numa escala que nenhum país no mundo podia acompanhar. Para homens que haviam visto a Luftwaffe perder o controle do céu e o Afrika Korps ficar sem combustível no deserto, essa informação tinha um peso quase devastador. Trabalhar ao lado dos civis americanos revelou uma segunda camada dessa superioridade, a cultura de trabalho. Os prisioneiros percebiam que os americanos, mesmo os mais humildes, tinham acesso a uma qualidade de vida que superava a de muitos oficiais alemães. Trabalhadores usavam carros próprios, tinham casas amplas, comiam carne regularmente e viviam em cidades repletas de lojas, cinemas e serviços. A Alemanha, por mais que exaltasse sua grandeza, nunca havia oferecido isso ao seu povo. Era impossível ignorar a diferença. Além disso, a lógica industrial americana parecia guiada por eficiência, não por ideologia. As fábricas empregavam pessoas de várias origens, imigrantes, mulheres, trabalhadores negros, algo inconcebível sob a ótica nazista. Para os prisioneiros, aquilo era perturbador. Como um país racialmente misturado, considerado inferior pela propaganda nazista,
podia ser tão extraordinariamente eficiente. A realidade esmagava a retórica. Outro golpe psicológico ocorria nas fazendas. A mecanização agrícola dos Estados Unidos era tão avançada que muitos prisioneiros vindos de vilas rurais alemãs tinham a impressão de estar testemunhando o futuro. Tratores gigantes, colheitadeiras de múltiplas funções e sistemas de irrigação extensos pareciam coisas de ficção científica. E o mais surpreendente, muitas dessas máquinas eram operadas por mulheres, já que os homens estavam no fronte. A ideia de que uma sociedade pudesse continuar plenamente funcional e altamente produtiva, mesmo com milhões de homens longe de casa, era algo que a Alemanha jamais conseguira alcançar. Por fim, havia o fator mais destrutivo para a ideologia nazista. A percepção de que os Estados Unidos não estavam apenas vencendo a guerra, eles estavam vencendo com facilidade. Enquanto a Alemanha sacrificava tudo, racionava comida e lutava desesperadamente por recursos, os Estados Unidos pareciam prosperar apesar da guerra. A guerra para eles era um esforço, sim, mas não uma ameaça existencial. Era como se os americanos possuíssem um reservatório infinito de energia industrial e humana. Esse desequilíbrio entre o que lhes fora ensinado e o que estavam testemunhando gerou uma crise interna profunda em muitos prisioneiros. O mito da superioridade alemã, tão repetido durante anos, começava a parecer infantil diante da realidade americana. E pela primeira vez desde o início da guerra, eles encararam uma verdade difícil de admitir. A Alemanha jamais teve chance real de vencer os Estados Unidos. Cada máquina que viam, cada fábrica que visitavam, cada ferramenta que manuseavam, era um lembrete constante de que estavam lutando contra algo muito maior do que imaginavam. A guerra, para eles, havia acabado ali, no momento em que compreenderam a magnitude do arsenal da democracia, um poder que não precisava ser anunciado, porque era impossível de esconder. A convivência diária nos campos de prisioneiros americanos representou uma ruptura tão profunda na mentalidade dos soldados alemães que muitos historiadores consideram esse período um dos experimentos psicológicos mais bem-sucedidos, ainda que não tenha sido planejado como tal. Quando chegaram aos mais de 500 campos distribuídos pelos Estados Unidos, a maioria dos prisioneiros esperava sofrimento, punições constantes e uma vida de privação. Em vez disso, encontraram algo inesperado: uma rotina organizada, digna e surpreendentemente humana, que começaria a abalar a ideologia que carregavam consigo desde a juventude. Os campos de prisioneiros americanos seguiam as convenções de Genebra com rigor quase obsessivo. Alojamentos limpos, camas adequadas, 3 refeições por dia, liberdade para circular dentro dos limites e acesso a atividades de lazer eram acontecimentos tão incomuns para quem vinha de um regime autoritário que muitos acreditavam nos primeiros dias que aquilo era uma armadilha. Mas não era. Era simplesmente o padrão de funcionamento de um país que não precisava humilhar o inimigo para provar sua superioridade. A própria comida, por exemplo, era motivo de espanto. Os prisioneiros recebiam cardápios com calorias adequadas, carne regularmente e pão fresco, algo que muitos já não viam na Alemanha há meses antes de serem capturados. Alguns até engordaram durante o cativeiro, algo inimaginável para um soldado europeu no auge da guerra. O relacionamento com os guardas também surpreendeu. Ao contrário do que esperavam, os prisioneiros raramente eram alvo de insultos ou violência. Os americanos eram frequentemente descritos como frios, mas justos. Havia disciplina, sim, mas era uma disciplina sem ódio. Um guarda americano podia repreender um prisioneiro pela manhã e, à tarde, conversar com ele sobre beisebol ou até trocar cigarros por artesanato. Esse comportamento confundia profundamente aqueles homens acostumados a viver sob oficiais que gritavam, humilhavam e impunham medo. Nos Estados Unidos, a autoridade era exercida com naturalidade, não com brutalidade, e isso por si só colocava em xeque a cultura militar rígida e opressiva que a Alemanha exibia com orgulho. A rotina nos campos ia muito além do ócio. Os prisioneiros podiam trabalhar voluntariamente em fazendas, serrarias e indústrias locais, recebendo pagamento em cupons.
Esse dinheiro não era simbólico. Podia ser usado para comprar tabaco, chocolate, sabonete melhor ou até instrumentos musicais. O trabalho oferecia algo ainda mais valioso que o pagamento: contato com americanos comuns, longe da formalidade e distância dos guardas. Foi nesses momentos que muitos prisioneiros realmente começaram a perceber o abismo cultural entre a propaganda nazista e a realidade americana. Os civis, mesmo aqueles que haviam perdido familiares na guerra, tratavam os prisioneiros como seres humanos. Havia desconfiança, é claro, mas raramente hostilidade. Famílias americanas ofereciam refeições, trocavam histórias, mostravam suas casas e conversavam sobre política e liberdade com uma naturalidade desconcertante. A expressão usada por muitos prisioneiros era a mesma: eles não nos odiavam. E para homens treinados para acreditar que o mundo inteiro conspirava contra a Alemanha, essa constatação era profundamente desarmante. Outra surpresa veio das atividades culturais dentro dos campos. Foram criados grupos de teatro, corais, jornais internos e até escolas improvisadas onde prisioneiros davam aulas uns aos outros. Muitos aproveitaram o tempo para aprender inglês, matemática, carpintaria ou até filosofia. Havia bibliotecas com centenas de livros, incluindo obras americanas consideradas proibidas na Alemanha. A leitura se tornou um dos principais motores da mudança interna desses homens, que encontravam ali conceitos inimagináveis em sua juventude nazificada: liberdade individual, direitos civis, democracia, pensamento crítico. Enquanto isso, agentes americanos observavam discretamente quais prisioneiros demonstravam maior abertura para ideias democráticas, registrando comportamentos, leituras e conversas. Não era uma doutrinação forçada, mas um ambiente onde a democracia se apresentava como modelo natural de vida, algo que, por contraste, expunha o autoritarismo alemão como atrasado e opressivo. Muitos prisioneiros começaram a perceber que o mundo que Hitler havia prometido era pequeno, fechado e sufocante, enquanto o mundo que viam nos Estados Unidos era amplo, flexível e cheio de oportunidades. A convivência diária com essa liberdade controlada, somada à ausência de humilhação e ao respeito básico, produziu um efeito psicológico poderoso. Os prisioneiros começaram a baixar a guarda emocional e intelectual. Não havia propaganda explícita, não havia discursos forçados. O que havia era uma demonstração silenciosa de que a democracia funcionava, que a prosperidade americana era real e que a dignidade humana não precisava ser condicionada à raça, ao partido ou ao líder. Em pouco tempo, muitos começaram a admitir entre si, em conversas sussurradas à noite, que talvez a Alemanha estivesse errada. Talvez o mundo que lhes foi vendido fosse uma mentira. E talvez, pela primeira vez, eles estivessem prontos para descobrir o que havia do outro lado dessa mentira. Para muitos prisioneiros de guerra alemães, a ideologia nazista não era apenas um conjunto de ideias políticas, era a estrutura emocional, cultural e psicológica sobre a qual haviam construído toda a identidade. Desde a juventude, eles foram condicionados a acreditar no mito da superioridade ariana, na invencibilidade do Reich e na fragilidade inevitável das democracias ocidentais. Porém, dentro dos campos americanos e principalmente através das experiências diárias com civis e soldados, essa estrutura começou a rachar. O que inicialmente eram pequenas dúvidas transformou-se, ao longo dos meses, em uma erosão profunda e irreversível da propaganda que moldara suas vidas. Um dos primeiros pilares a ruir foi a própria imagem dos americanos. A propaganda nazista descrevia os Estados Unidos como um país decadente, racialmente degenerado e governado por plutocratas corruptos. Mas a convivência com americanos comuns desmontava essa visão de forma silenciosa e contínua. Guardas, trabalhadores rurais, comerciantes e até famílias que viviam próximas aos campos demonstravam um senso de comunidade, organização e prosperidade que simplesmente não correspondia ao retrato caricato apresentado pelo regime de Hitler. Os prisioneiros percebiam que os americanos viviam melhor, trabalhavam menos horas, tinham mais direitos e, principalmente,
não viviam sob medo constante de um estado policial. Essa diferença entre propaganda e realidade ficou ainda mais evidente quando os prisioneiros tiveram acesso a jornais e rádios americanos. A liberdade de imprensa, algo inexistente na Alemanha sob o controle de Joseph Goebbels, impressionava profundamente. Nos Estados Unidos, os jornais criticavam o governo, discutiam erros militares, apontavam falhas em políticas públicas e apresentavam opiniões divergentes. Para muitos prisioneiros, era um choque descobrir que um país podia permitir críticas abertas ao próprio presidente em plena guerra e, ainda assim, continuar funcional e confiante. A ideia de que liberdade gerava caos simplesmente não resistia ao contato com a democracia em funcionamento. Nos campos, surgiram debates acalorados entre prisioneiros mais ideologicamente rígidos, muitos deles membros do Partido Nazista, e aqueles que haviam começado a questionar suas convicções. Havia grupos radicais que tentavam manter viva a doutrina do Reich, intimidando e pressionando colegas a permanecerem fiéis ao Führer. Mas esses grupos começaram a perder força à medida que a realidade americana se mostrava mais convincente que qualquer discurso doutrinário. Os oficiais americanos estavam atentos a essas tensões internas, separando prisioneiros mais agressivos para evitar violência e permitindo que os prisioneiros moderados tivessem espaço para refletir sem intimidação. Outro fator crucial para o colapso ideológico foi o confronto com informações sobre o andamento real da guerra. Nos campos, os prisioneiros tinham acesso a notícias mais completas do que jamais tiveram na Alemanha. Descobriram avanços soviéticos, derrotas esmagadoras no fronte oriental, o desembarque na Itália e, mais tarde, o dia D. Muitos ficaram horrorizados ao perceber que haviam lutado durante anos por uma causa que já estava perdida. Mas, acima de tudo, o impacto mais profundo veio quando começaram a se deparar com relatos sobre os crimes cometidos pelo regime nazista, evidências que, no início, muitos se recusavam a acreditar. Com o passar dos meses, porém, surgiram testemunhos, fotos, documentos, transmissões de rádio. Lentamente, os prisioneiros foram confrontados com uma verdade dolorosa. O regime ao qual haviam jurado lealdade estava por trás de atrocidades sistemáticas. Esse choque moral foi, para muitos, mais devastador que a derrota militar. Alguns choraram, outros se fecharam em silêncio por semanas. Uns poucos continuaram negando até o fim. Mas a maioria, inevitavelmente, teve de admitir que havia sido enganada por um sistema de propaganda tão eficaz quanto brutal. À medida que essa verdade se consolidava, crescia também a admiração, ainda que relutante, pelos valores americanos de liberdade, democracia e respeito individual. Não era uma conversão instantânea, nem uma aceitação cega. Era um processo lento, doloroso, às vezes cheio de culpa e vergonha, mas era real. Muitos prisioneiros começaram a imaginar como poderia ser uma Alemanha reconstruída sem o peso da tirania. Outros passaram a estudar política, economia e filosofia democrática nas bibliotecas dos campos, buscando entender o que tornava a sociedade americana tão resiliente. No fim, o colapso da propaganda nazista não aconteceu por meio de interrogatórios, ameaças ou doutrinação. Aconteceu por contraste, pela força da realidade, pela convivência direta com um povo que vivia exatamente o oposto daquilo que a Alemanha havia pregado por anos. E pouco a pouco, os prisioneiros descobriram que a democracia não era apenas uma forma de governo, era um modo de vida. Um modo de vida que pela primeira vez parecia mais digno e humano do que tudo que conheceram sob o Terceiro Reich. Quando a guerra finalmente terminou, em 1945, os campos de prisioneiros nos Estados Unidos se encontravam diante de uma nova realidade. Muitos daqueles homens haviam chegado convictos da superioridade do Reich, prontos para morrer pela Alemanha e incapazes de imaginar um futuro fora da ideologia nazista. 3 anos depois, porém, o cenário era completamente diferente. A grande questão agora não era mais militar, mas social e psicológica. O que aconteceria com esses 371 mil homens que retornariam a uma Alemanha destruída? E talvez mais importante,
como eles usariam o que aprenderam nos Estados Unidos para reconstruir o país que os enviara à guerra? O processo de repatriação começou lentamente. Antes de serem enviados de volta à Europa, muitos prisioneiros passaram por programas formais e informais de leitura, debates e discussões sobre democracia, direitos civis, economia e liberdade. Não era doutrinação, mas uma tentativa de prepará-los para a nova realidade que encontrariam, muito distante da Alemanha que haviam deixado anos antes. A maioria estava ansiosa para retornar, mas também apreensiva. Sabiam pelos jornais e pelas conversas que suas cidades haviam sido bombardeadas, que parentes haviam morrido, que o Reich havia colapsado e que o mundo que conheceram havia desaparecido para sempre. Quando desembarcaram de volta à Europa, muitos prisioneiros escreveram em diários que sentiam um choque tão grande quanto o que experimentaram ao chegar aos Estados Unidos, mas por motivos opostos. Em vez de cidades iluminadas, encontraram ruínas. Em vez de abundância, fome. Em vez de confiança, humilhação e incerteza. A propaganda nazista, já desmoronada nos campos americanos, parecia agora ridícula diante da realidade cinzenta da Alemanha pós-guerra. E foi nesse contraste brutal que muitos prisioneiros perceberam o verdadeiro valor das experiências que viveram do outro lado do Atlântico. O impacto desses homens no futuro da Alemanha foi profundo, embora raramente mencionado nos livros escolares. Muitos voltaram transformados não apenas por terem visto a democracia, mas por terem vivido dentro dela. Eles haviam aprendido de forma prática que respeito e prosperidade não vinham de um governo autoritário, mas de uma sociedade livre e organizada. Essa percepção influenciou diretamente a formação da nova Alemanha Ocidental. Ex-prisioneiros atuaram como professores, engenheiros, administradores, agricultores, políticos e líderes comunitários, levando consigo o modelo de eficiência e liberdade que testemunharam nos Estados Unidos. Um exemplo marcante foi o de Walter Hallstein, que havia sido capturado na França e enviado a um campo americano. Anos depois, tornou-se uma das figuras mais importantes da reconstrução europeia. Presidente da Comissão Europeia e defensor incansável da integração entre os países que antes haviam se destruído. Ele não foi o único. Centenas de ex-prisioneiros participaram da reconstrução institucional, econômica e social da Alemanha, ajudando a moldar o que viria a se tornar uma das democracias mais estáveis e prósperas do século XX. Outro aspecto importante desse legado foi o papel emocional desses homens no restabelecimento das relações entre Estados Unidos e Alemanha. Muitos ex-prisioneiros desenvolveram uma admiração sincera pelo povo americano, e essa visão positiva ajudou a quebrar barreiras de desconfiança que poderiam ter durado décadas. Nos anos 1950 e 1960, diversos desses ex-soldados retornaram voluntariamente aos Estados Unidos como estudantes, trabalhadores ou turistas. Alguns escreveram livros relatando suas experiências. Outros mantiveram correspondência com famílias americanas que conheceram durante o cativeiro. Para muitos, os Estados Unidos haviam deixado de ser o inimigo distante e se tornado um exemplo de sociedade possível. Talvez o dado mais simbólico de toda essa transformação seja o índice de fuga. Apenas 0,6% dos prisioneiros alemães nos Estados Unidos tentaram escapar. Não porque estavam perfeitamente felizes, afinal continuavam sendo prisioneiros, mas porque, ao contrário de outros teatros de guerra, ali eles eram tratados com humanidade. E essa humanidade teve um poder que nenhuma arma poderia igualar. Transformou soldados inimigos em aliados em potencial. Assim, o grande legado desse período esquecido é que a maior vitória dos Estados Unidos não foi conquistada nos campos de batalha, mas dentro de barracões de madeira, em fazendas e em fábricas, onde a democracia se impôs não pela força, mas pelo exemplo. E esses homens que um dia marcharam sob a suástica tornaram-se, ao voltar para casa, parte essencial da reconstrução de uma Alemanha livre, uma Alemanha que, décadas depois, se tornaria uma das grandes defensoras da democracia no mundo.